Ei, quem não sabe, amém? Deus sabe. Mateus 8, 23. Quem achou, dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que hoje é uma palavra muito boa, né, que Deus me deu. Quem achou, dá glória a Deus, levanta a mão. Quem não achou, pede misericórdia, espera. Amém. Quem não sabe achar, pede ajuda para os diáconos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Show, José. Diz assim a palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida da igreja, eu acredito, em nome do Senhor Jesus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra foi pregada, Senhor. Oh, Pai, que toda a sabedoria do homem, Pai, toda a teologia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, desapareça, Pai. Porque a teologia é só um complemento de conhecimento, Pai, mas é o teu Espírito, Pai, que forma a palavra, Senhor. Oh, Papai querido, Papai amado, a tua palavra, Pai, não cai no chão, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha alcançar os corações, Pai, venha flechar os corações nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha nos dar entendimento, Pai, venha nos dar conhecimento, Pai. Venha nos dar força, Senhor. Venha nos dar sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha nos levar a ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Que nós venhamos conhecer realmente a tua obra, Senhor, e o teu ministério, Senhor. Oh, Pai, o motivo pelo qual, Senhor, tu deu a tua vida, Pai, pela humanidade, Senhor. Oh, Pai, abençoa a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, que a tua palavra, Pai, que vai ser semeada nesta noite, Pai, venha se permanecer viva, Pai, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Prepara aquele louvor que fiz em nome de Jesus. Essa passagem que eu li, irmãos, é uma passagem muito conhecida, né? Essa passagem, ela é mencionada nos 3 evangelhos. Ela é mencionada tanto no livro de Mateus, tanto no livro de Marcos, tanto no livro de Lucas. Qual é a diferença que uma tem da outra, irmãos? Uma acrescenta detalhes que na outra não tem. Amém? Amém. Se nós não lemos as 3, é difícil a gente montar um entendimento do que realmente o que Jesus está querendo nos passar ali. Amém? Amém. Mas as 3 palavras têm algo em comum, irmãos, que é algo forte nessa passagem que muitas vezes passa desapercebido. Porque muitas vezes os nossos olhos fazem nós olhar apenas para o milagre. Verdade. Crente gosta de milagre, irmãos. Verdade. Crente gosta de bênção. Crente gosta de ter um Salvador. Mas o crente não gosta de ter um Senhor. Por quê, irmãos? Quem é que sabe o que é ter um Senhor? O Senhor, nas épocas bíblicas, eles tinham servos. Nas épocas bíblicas, a maioria dos senhores era bem pior do que agora. Eles eram escravos. Nós, apesar do
no nosso trabalho, por exemplo, de termos que seguir as regras do nosso trabalho, naquela época, muitas vezes, o escravo do Senhor, ele não tinha opção. Por que é melhor ter Jesus como Salvador do que ter Ele como Senhor, irmãos? Porque como a gente tem Ele só como Salvador, a gente quer pegar só as partes boas, as coisas boas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente quer o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, irmãos, quando a gente pega Ele como Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que servir, nós temos que obedecer. E a grande verdade, irmãos, que hoje a grande maioria de nós, quando eu falo nós, eu falo o povo de Deus, não só a igreja aqui, a gente quer somente um Salvador, mas a gente não quer um Senhor. E por que o bispo está falando isso? E por que acontece isso, irmão? Logo, logo você vai entender no decorrer da mensagem. O que me chama a atenção nessa passagem, irmão, que o mais importante dessa passagem não é o milagre. O mais importante dessa passagem, irmãos, não é o que Jesus fez, porque Ele já tinha demonstrado isso antes. Antes dessa passagem, os discípulos tinham visto Jesus curar um leproso, o servo do centurião, tinham visto Jesus curar a sogra de Pedro, já tinham visto muitos milagres, até maiores que esse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o mais importante dessa passagem, na minha visão, no entendimento que o Senhor nos deu, não era o acontecimento, não era a tempestade, aleluia. Porque se nós formos parar para pensar, parar para meditar, irmãos, parar para entender, porque muitos de nós lemos a Bíblia, só que a palavra nos ensina a nós analisarmos. Ler e analisar são coisas totalmente diferentes, irmãos. Muito difícil tu entender a Bíblia se tu lê ela. Tu pode ler todo o Novo Testamento. Muito difícil tu ter um entendimento da revelação da palavra sem tu ler o Velho Testamento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As cartas de Paulo, irmãos, elas falam todas do Velho Testamento, se tu não sabe. Tem palavras, passagens nas cartas de Paulo que é uma cópia do Velho Testamento. Quem é que gosta daquela mensagem? Ó, profundidade das riquezas, ó, sabedoria. Sabe de onde é que Paulo pegou aquilo ali? Do livro de Oséias. Exatamente como Paulo fala. Então não tem como tu entender a palavra de Deus se tu não ler o Velho Testamento. Principalmente as cartas de Paulo. Todas elas falam do Velho Testamento. Paulo fala das duas alianças, né? Da livre e da escrava. Onde é que está tudo isso? Velho Testamento. Amém? Amém. Então Jesus ali não estava falando somente do milagre. O milagre é lindo, é maravilhoso, aleluia. Mas ali, irmãos, não estava falando da tempestade. Por que tu diz isso, irmãos? Falava da circunstância. Se você observar, irmãos, a grande maioria dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Pescador não está acostumado com tempestade em alto mar? Sim. Será que eles nunca tinham passado por uma tempestade em alto mar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles já deveriam ter passado, né? Será que antes de Jesus ter descido nesta terra, aleluia, será que eles não se viravam como dava, do jeito deles ali, para vencer a tempestade, para tentar manter o barco estabilizado? Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então era algo que com
estavam acostumados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas qual foi a atitude deles? Aleluia! Imediatamente se apavoraram. Entraram em desespero. Se antes de ter Jesus ali com eles, aleluia, a Bíblia não diz, mas a gente pode supor, pescadores não vivem em alto mar, que eles já tinham passado por situação semelhante, aleluia. Por que eles se desesperaram? A Bíblia vai nos dizer que eles vão lá, que Jesus, ele está ali no barco, na polpa. Para quem não sabe, a polpa é a parte de trás do barco, tranquilamente ali, descansando, dormindo, o bicho pegando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou te falar agora, irmãos, eu não vou te falar agora, porque eu estou planejando voltar a dar o curso de teologia na igreja de novo, mas com os parâmetros diferentes. Eu vou te dizer algo que tu vai te espantar, mas essa passagem tem referência para o Jonas. Glória a Deus. Quem conhece a história de Jonas? Amém. A tempestade pegando e Jonas dormindo na proa. Certa vez pediram um sinal para Jesus e Jesus diz: não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Só que eu não vou entrar nesse mistério porque não é a mensagem de hoje, irmãos. Isso é, para quem não sabe, essa matéria na teologia se chama tipologia. Amém? Amém. Glórias a Deus. E o que eles fizeram? Se preocuparam com eles. Vamos morrer todos aqui. Irmão, eles estavam com Jesus ali em carne. Eles estavam com Jesus no barco deles, um ser humano. Eles viram Jesus ter fome. Eles viram Jesus dormindo, talvez porque estivesse cansado, porque tinha momentos na Bíblia que Jesus ele estava 100% homem, mas tinha momentos também que ele estava 100% Deus. Algum momento eles se preocuparam com Jesus. Jesus, acorda, salve, para que nós não pereça. E isso muitas vezes a gente faz na nossa vida, irmãos. A gente só se preocupa com os nossos problemas, como eles ali. Eles só se preocuparam com as dificuldades que eles estavam passando naquele momento. Nenhum momento eu vejo eles mencionar Jesus. Bispo, eles sabiam que Jesus era Deus? A própria palavra aqui nos mostra que eles não conheciam Jesus totalmente. E não é o que nós fazemos muitas vezes, irmão. Nós nos preocupamos com as nossas coisas. A gente acorda Jesus para reivindicar nossas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente acorda Jesus para reivindicar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Mas muitas vezes a gente não se preocupa com as coisas concernentes a Jesus, com o projeto de Jesus, com as coisas do reino de Deus, aleluia. Nós não temos Jesus aqui com a gente no nosso barco, Ele não está aqui em carne dormindo, aleluia, mas Ele deixou coisas para nós fazer. Verdade. Quantas vezes nós nos ajoelhamos na nossa casa para pedir coisas para Jesus? Vou lá acordar Jesus porque eu quero isso, eu vou acordar Jesus porque eu quero aquilo, vou acordar Jesus por aquele outro. Mas quantas vezes nós nos ajoelhamos para Jesus? Será que eu não tenho que fazer mais pro teu reino? Será que eu não tenho que fazer mais pela tua obra? Será que eu não tenho que fazer mais pelas almas? Não, nós estamos preocupados com a tempestade, com o nosso barco não afundar. Verdade, Deus. Aleluia. Quem é que está entendendo o que Glória Jesus? a Deus. Bispo, eles não se preocuparam com Jesus porque eles sabiam quem era Jesus. Não é verdade isso, eles não conheciam o Deus que eles servem. Lembra que eu falei que eles tinham visto Jesus purificar um leproso, curar o servo do Cafarnaum, centurião, curar a sogra de Pedro? Só que depois que Jesus acorda e fala o milagre, aleluia, o que eles dizem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Será que eles sabiam realmente quem era Jesus? Será que eles conheciam realmente
silêncio de Deus. Se eu fosse dar um título para essa palavra, seria o silêncio de Deus. Quem nunca passou pelo silêncio de Deus, irmãos? Te digo, tu vai passar. E não é fácil enfrentar o silêncio de Deus. Bispo, presta atenção na palavra. Bispo, mas eu sigo Jesus, aleluia. Eu ando com Jesus, aleluia. Como que eu vou passar pelo silêncio de Jesus? Os discípulos deles também seguiram. Essa passagem começa e entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Aleluia, Jesus. Seguiam, mas não conheciam. E assim muitas vezes acontece conosco. Nós seguimos, mas não conhecemos. Aleluia. Ai, Deus amado. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós conhecermos, irmão, Jesus, nós vamos entender que Jesus, ele respeita processos, respeita etapas. E nem o próprio processo de Jesus, aleluia, ele não pulou nenhuma etapa. Imagina se ele fosse direto para a cruz. Meu Deus. Não fosse apresentado quando criança, não fosse batizado, não seguisse toda a lei judaica, não fosse preso, não fosse chicoteado, não fosse... Jesus não pula etapas. É verdade, Deus. É o vaso na mão do oleiro, irmãos. Um vaso ele fica pronto num piscar de olhos. Não. Como que começa o processo de um vaso? Quem é que sabe? O processo mais difícil do irmão, eu já preguei sobre isso, para fazer um vaso, é tu escolher o barro. Porque existe muitos tipos de barro, eu não lembro quantos, mas se eu não me engano, menos de 10 são aptos para te fazer um vaso. Existem muitos, mas menos de 10 são aptos para fazer um vaso. Aleluia, Jesus. E Jesus, irmãos, ele passou por um grande processo. E Jesus também passou pelo silêncio de Deus, aleluia. Passou, mas não passou. Passou pela nossa visão. Jesus, quando foi para o deserto, Deus apareceu para ele e falou alguma coisa? Ele estava em maus lençóis, né? Mas Jesus tinha uma coisa que Deus estava testando nos discípulos dele. Jesus, ele já estava firmado. Ele conhecia quem era o pai dele. Ele conhecia quem era Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus pôde ver, irmãos, que os discípulos ainda não estavam prontos. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, a gente acha que está pronto, aleluia, e a gente quer sair do barco. Barco é lugar de proteção. Barco não deixa nós afundarmos. Certa vez, uma outra passagem que eu creio piamente que essa que eu li hoje é a continuação dessa. Os discípulos vão sem Jesus e Jesus chega depois. E Pedro tenta andar pelas águas e ele acaba afundando porque uma tempestade também desviou o olhar dele de Jesus. Então essa palavra, irmãos, mostra que seguir Jesus não quer dizer que nós estamos prontos. Muitas vezes a gente acha que está pronto, irmãos. A gente não quer esperar o processo de Deus, não quer esperar o tempo de Deus, aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, quem é que nunca fez quantas coisas a gente quer que é para o nosso bel prazer, a gente ora num dia e diz que Deus já deu amém. Ah, bispo, eu quero fazer isso, orei, tive o amém de Deus. Não é verdade? Verdade. Quem conhece Jesus, irmão, sabe que não é bem assim. Eu e a bispa fizemos um propósito de 30 dias cortar na carne. Deus nos falou muita coisa, mas tem uma coisa que ele não nos respondeu ainda.
é bem assim para Deus responder, não, irmãos. Se a gente acha que vai dobrar o joelho e Deus já vai te dar o amém, vigia se é Deus mesmo que está falando. Não é bem assim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que todos nós conhecemos o Salmo, se eu não me engano é o 41? Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. É o 42, né? Sempre confundo. Nesse salmo eu creio que Davi estava vivendo o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãos, faz nós ficarmos desesperados para sentir Ele. Não tem coisa pior na vida do crente, irmão, do que a secura do Espírito Santo, irmãos. Bispo, isso é porque eu não sou convertido, acontece com todo mundo, irmãos. Todo mundo, se não teve, vai ter aquele momento que tu vai orar, vai buscar, e parece que Deus não está vendo a tua oração, parece que tu não sente mais o Espírito Santo, parece que Deus vê o mar da tua vida revolto, o teu barco, a tua casa enchendo de água, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece que Deus não está vendo. Quem é que nunca pensou, irmãos, que parece que Deus já não pensou em perguntar para Deus: Deus, tu não está vendo tudo que eu estou passando? E por que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente não conhece o nosso Deus. Se me perguntarem para mim quem é o Deus dos crentes, sabe o que eu respondo? Depende. Tem crente que o seu Deus foi moldado, é o Deus da prosperidade. Tem crente que o seu Deus foi montado, é o Deus da cura. Tem crente que moldou um Deus, é o Deus do me aceita do jeito que eu sou. Não é assim hoje em dia, irmãos. Mas todo mundo vai concordar comigo que esse não é o Deus da Bíblia. Verdade. O Deus da Bíblia prospera se Ele quiser, mas Ele não está preocupado com isso. Isso Ele nos dá saúde para a gente buscar. É verdade, né? Ele vai abençoar o nosso esforço. O Deus da Bíblia cura, mas Ele está mais preocupado em nos salvar. Será que se Deus nos curar de uma enfermidade, nunca mais nós vamos ter uma enfermidade? Podemos ter de novo, né? Eu acredito que Ele está mais preocupado em nos salvar. É verdade. Faz cura? Faz. Hoje em dia, irmãos, nós não conhecemos o nosso Deus, e isso é muito perigoso, irmãos. Não é à toa que muitos estão no engano. Hoje em dia, o nosso Deus, irmãos, são homens. Hoje em dia, a gente levanta homens para serem o nosso Deus. Hoje em dia, a gente levanta cantores para ser o nosso Deus. Hoje em dia, irmão, às vezes se levanta um presidente para ser o nosso Deus. E eu não estou falando que ele não pode ter sido alguém levantado por Deus, mas com certeza Deus não se agrada de chamar ele de mito. Com certeza Deus não se agrada de chamar ele de mito. Idolatria, irmãos, em nenhuma escala adora Deus. É muito fácil a gente sentar o chicote nos católicos, tem os santos dele lá, mas hoje em dia a igreja evangélica ela é mais idólatra que os católicos. Hoje em dia a igreja evangélica ela idolatra revelação. É verdade. Bispo, é errado ter revelação? Não, mas é errado idolatrar aquele que revela. É verdade. Hoje em dia a igreja evangélica idolatra aquele que é usado em cura. Hoje em dia a igreja evangélica idolatra a cantora. Mas hoje em dia a igreja evangélica não aprecia uma boa palavra. Por que, irmãos, que nós passamos pelo silêncio de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário. Jesus não ia acordar dizendo: homens de pouca fé,
se Jesus não estava ali quietinho porque ele esperava alguma atitude deles. Muitas vezes, irmãos, o silêncio de Deus na tua vida, sabe para que é? Para te entender o processo. Muitas vezes o silêncio de Deus na nossa vida é uma demonstração de amor. Vai ter momentos na nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus vai nos permitir ir sozinho e Ele vai chegar depois, aleluia, como na primeira passagem da tempestade, e vai ter momento que Jesus vai estar ali contigo, como Ele está sempre com nós agora, só que Ele vai estar nos observando. Glória a Deus. E não é uma exortação, irmãos, é uma palavra de muito ensinamento. Nós não entendemos o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãos, é para ver se nós vamos murmurar. O silêncio de Deus é para ver se nós vamos questionar. O silêncio de Deus é para ver se nós temos uma fé verdadeira, irmão, ou se nós somos apenas um filho mimado, aleluia, que enquanto nós estamos ganhando tudo que nós queremos, aleluia, nós estamos dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas a partir do momento que o Pai corta alguma coisa, nós começamos a reclamar. É verdade. Não é assim com nossos filhos? Quer ver se o teu filho te obedece? Nega algo que sempre diz sim para ele. Nega algo que sempre diz sim, tu vai ver se teu filho realmente te obedece, irmãos. Glórias a Deus. Começa a cobrar coisas que tu não cobra, tu vai ver se realmente ele te obedece. E é assim com Deus. É melhor ter Jesus no barco te observando ou não ter Jesus no barco? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não Glória a Deus, entendemos, aleluia. irmãos, que muitas vezes o silêncio de Deus é um trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, é verdade. Jesus foi para o deserto. Eu não vi Deus conduzindo ele. Faz isso, faz aquilo, faz Meu aquilo. Deus, é verdade. O povo de Israel já teve esse privilégio. Está entendendo a diferença de conhecer o Deus e não conhecer o Deus? O povo de Israel tinha Deus guiando eles dia e noite. Só que eles não conheciam quem era Deus. Sabe por quê? A referência deles era Moisés. A partir do momento que Moisés subiu e não desceu mais, o que eles fizeram? Um bezerro para representar alguma coisa para eles se agarrarem. É verdade. E muitas vezes, irmãos, é no silêncio de Deus que nós nos perdemos. Nós precisamos de alguma coisa que a gente enxergue para nos agarrar, para a gente nos firmar. E isso nem sempre é o pastor, irmãos. Às vezes tu te firma no irmão. Bispo não pode ajudar um irmão, não é isso que eu estou falando, de coisas espirituais. Mas a tua firmeza não pode estar no irmão. A tua firmeza não pode estar nem no pastor. O pastor um dia pode ser da igreja. É verdade. O irmão pode sair da igreja. Está entendendo o que é conhecer o teu Deus? Glória a Não Deus, conhecer? aleluia. Glória a Deus. Vou te dar um minutinho para te pensar se tu conhece o teu Deus. Se tu conhece o teu Deus, irmãos, a gente vai ver. Eu costumo dizer isso e é verdade, irmãos. Uma questão que muitos buscam tanto com Deus, e não é errado isso, mas não é só isso. É muito mais fácil arrumar dinheiro com o diabo do que com Deus, irmão. É muito mais fácil, né? Se for pra gente estar seguindo Jesus só por causa de querer dinheiro, de querer bênçãos materiais, de querer isso e querer aquilo, tu consegue isso muito mais fácil com o diabo. Mas bispo, com o diabo eu não vou ser salvo. E tu acha que buscando prosperidade vai ser salvo? Tá entendendo, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A víspera de
religião, irmãos, eu nunca fui de religião, mas eu cansei de ir em coisa, né, bispa? E aí manifestava lá, tu tá ganhando dinheiro, nós estamos te dando, né, bispa? Tá com o bolso cheio, coisa e tal, coisa e tal. Nunca pedi pra eles, mas eles tinham que pegar o mérito, né, irmãos? Sempre trabalhei. Quando a gente não conhece o nosso Deus, irmãos, a gente acha que nós não estamos suscetíveis às tempestades da vida. Porque a gente não conhece o nosso Deus. Tem gente que acha que crente não pode pegar doença. Tem gente que acha que crente, irmão, não poderia pegar Covid. Tem gente que achava isso, irmãos. Por causa do Salmo 91, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aquele salmo é profético, tá, irmãos? Aquele salmo é profético. E um dia eu te ensino isso, eu já preguei sobre isso. Logo que eu saí do isolamento, aquele salmo é profético, é por vir. Salmo 91 é por vir. Mas tem crente que usa esse salmo para dizer que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode passar nada. Que maravilha! Então os crentes são tudo imortal, já na carne, não precisa nem ter um corpo glorificado. Amém? Amém. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é silêncio de Deus. Conhecer o nosso Deus. O silêncio de Deus, irmãos, muitas vezes ele serve para nós meditarmos. E o silêncio de Deus, ele não existe. Quem é que sabe que o silêncio de Deus não existe? Ah, bispo, está falando uma bobagem. Eu estou há 6 meses orando e nada. Deus fala no meu ouvido, Deus usa o profeta, usa esse, usa aquele, e Deus não fala comigo. O silêncio de Deus não existe, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente tem a boca de Deus aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O silêncio de Deus não existe porque a gente tem a boca de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. E sabe por que muitos dizem que passam pelo silêncio de Deus? Porque a gente não conhece nosso Deus e molda um Deus da maneira que a gente quer. Para Deus falar com a gente precisa ouvir de alguém. O que é mais confiável? Uma profecia ou uma palavra? A gente não tem acesso a falar com Deus na hora que a gente quiser. Silêncio de Deus não existe. Por isso que eu disse que o silêncio de Deus ele é um aprendizado. O silêncio de Deus ele é um processo. Bispo, eu quero saber como é que eu devo amar, mas eu estou orando para Deus usar o meu irmão para falar. Tem no livro? Tem aqui, ó. Essa resposta Deus já deu aqui, ó. Bispo, eu estou orando para saber como é que eu tenho que proceder com ele, com meu filho, com meu marido, com meu esposo, aleluia. A boca de Deus está falando aqui já, ó. Aliás, eu não vi um tema que não tem na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo, irmãos, que o silêncio de Deus não existe? É nós que queremos moldar o Deus do nosso jeito. Queremos que Ele fale do jeito que a gente quer, que Ele haja da maneira que a gente acha que Ele tem que agir. Deus pode usar pessoas para falar conosco? Claro que pode. Mas se Ele não falar, pode ter certeza que a tua resposta está aqui. É verdade, Deus. Glórias a ti, Deus vivo. O silêncio de Deus, irmãos, é uma demonstração de amor. Por que Jesus não passou pelo silêncio de Deus no deserto? Porque ele tinha a boca de Deus no coração dele, na essência dele. Como é que Jesus combateu o diabo? Vou falar. Como é que a gente quer combater o diabo hoje? Tem gente que fala que ele se agarra no pau do diabo. Hoje em dia, pegar ali, se eu pudesse. Sabe como é que a gente combate o diabo, irmãos? Com conhecimento. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Isso aqui hoje em dia, irmãos,
secundário. Meu Deus. Hoje em dia isso aqui fica de lado. Hoje em dia a gente quer seguir tudo menos isso aqui. Verdade. Livro de João, no princípio era o verbo. Algumas traduções facilitam, né? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mas a palavra se fez carne. Não é a boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe silêncio de Deus? Só para crente que não lê Bíblia, né? Sim. Irmãos, tem crente, irmãos, que às vezes vai pegar a Bíblia em casa e se apavora, que achou uma nota de 50 que achou que tinha perdido há um mês. Aí abre a Bíblia, estava no meio da Bíblia, sendo usada de marcador. Eu não acho. Irmão, tem crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai espantar o diabo, irmãos. O que espanta, meu irmão, o diabo não vai parar para ler tua Bíblia, pode ter certeza, irmãos. O que espanta o diabo não é nem quanto tu conhece da Bíblia, é quanto tu pratica. Verdade. É isso que espanta o diabo. Mas é difícil o silêncio de Deus, irmão, porque nós não entendemos. A gente não conhece o nosso Deus. Se nós conhecêssemos o nosso Deus, a gente vai ver que não existe o silêncio de Deus. O problema é que hoje em dia, irmãos, a palavra é pouco usada, irmãos. A boca de Deus é pouco usada. Hoje em dia a gente quer ouvir, irmãos, de profeta. Tem gente que sai caçando o profeta por aí, irmãos, para querer escutar alguma coisa. Eu sou bem receoso com isso, irmãos, tá? Olha, eu conto nos dedos coisas que me entregaram que aconteceu. Conto nos dedos. Não tenho medo de falar. Conto nos dedos coisas que me entregaram que realmente aconteceu. Já teve, né, bispo? Mas eu conto nos dedos. A Bíblia diz que nós podemos julgar por esse não profeta. Aí eu te digo, não tem como desligar isso. Não tem como tu julgar por esse sem julgar o profeta. Se tu entender o contexto, tu vai entender em que contexto que Jesus está falando isso. Não é isso que Jesus está falando. Não tem como tu desvincular uma coisa da outra. A partir do momento que tu julgou a profecia, tu está julgando o profeta. Não tem como tu julgar a profecia sem julgar o profeta. Está entendendo, irmãos? Deus usa pessoas para falar? Usa! Mas tu tem que ouvir Deus primeiramente aqui. Tem gente que toma posse, irmãos, no nosso meio, que eu digo, irmãos, no nosso meio, de coisas que entregam que nem bíblico é, irmãos. Verdade, Deus. O que tu botar a prova para a profecia, irmãos? É tu analisar na Bíblia, se ela é bíblica. Verdade. Eu já vi profeta entregar, ó, o inimigo está botando uma doença em ti, já está amarrado, eu não vou receber. O inimigo está botando doença em mim. Não é verdade? Conhecer o nosso Deus. Sabe que quando que acontece, irmãos, os maiores milagres da nossa vida? É no, entre aspas, que a gente chama de silêncio de Deus. Os discípulos estavam ali no barco com Jesus, todo mundo quietinho, né? Eu posso supor. Que hora que eles resolveram buscar Jesus? Na hora que a tempestade começou. Qual é o momento que nós buscamos mais Jesus? Quando as coisas começam a balançar na nossa vida. Aí a gente se lembra que temos Jesus. Meu Deus. Ele pode estar adormecido ali, mas ele está ali. Aí a gente vai lá acordar ele, sacudir: Jesus, eu preciso de ti, Jesus. O suposto silêncio de Deus serve para nos despertar. Tu quer ver uma pessoa que não vai buscar Deus, irmão, se ela já não é convertida? E você estava conversando com a bispa esse dia? Uma pessoa que só prospera.
E tem gente que só prospera e acha que está sendo abençoada por Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. O silêncio de Deus serve para nos despertar. O silêncio de Deus serve para nos acordar. Porque muitas vezes, quando Deus deixa nós naquela prova, naquela tempestade, naquele mar revolto, naquele mar balançando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está só nos observando, aleluia, para ver quais são as atitudes que nós vamos tomar, para ver se nós vamos continuar firme, aleluia, se nós vamos continuar clamando para acordar Ele, ou se nós vamos murmurar. Verdade, Deus. Te coloca de pé nesta noite. Quem é que entendeu o seu Glória a O silêncio de Deus, irmãos, não existe. Se a gente entende o que a Bíblia representa para nós, que a Bíblia, quem é que sabe que a Bíblia é a boca de Deus? Glória a Deus, aleluia. Se a gente entende que a Bíblia é a boca de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai entender que o silêncio de Deus não existe. Deus fala conosco a hora que nós quisermos e buscarmos, irmão. Deus, eu preciso que tu fale comigo. Corre lá pro teu quarto, para da cabeceira, abre a Bíblia, ora, e o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Verdade, Deus. Só que muitas vezes não é o que é tipo o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente precisa de um Moisés para acreditar. Verdade, Deus. Muitas vezes a gente precisa de algo para acreditar, algo material para acreditar. A gente não acredita naquilo que a gente não vê, irmãos. Mas Jesus diz, né, que bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Amém. Vamos conhecer o nosso Deus. Bispo, como que eu conheço o nosso Deus? Está na Bíblia, todas as características dele. Mas eu vou facilitar a tua vida, irmão, porque na Bíblia isso está espalhado. E tem gente que tem dificuldade de juntar, né? Quem é Jesus aqui na Bíblia. Mas existe uma matéria chamada Cristologia, que te mostra quem é Jesus, né? E aí nós vamos aprender quem é Jesus. Sabe o que falta hoje em dia para a igreja, irmão? Bases que não são mais ensinadas, irmãos. Tem gente que é crente, mas não sabe quem é Jesus, não sabe os atributos de Jesus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe nem como é a Trindade. Sabe que é Trindade, mas não sabe explicar a Trindade. Eu já fui afrontado por pessoas como que diz que é um Deus só, se a Trindade são três. Aí tu vai ter, são três em um, mas como? Por quê? Como funciona? Tu sabe? Tu sabe a função de cada um? Tu sabe a obra